Oi, gente! O vídeo de hoje é uma proposta um pouquinho diferente. Hoje eu tô trazendo pra vocês um bate-papo com Lorena Dias. Oi galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês um pouquinho sobre as minhas sobrancelhas. A convite da Yas, eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre como foi esse processo até eu fazer a micro com o Yas. Esse vídeo era pra ser uma live no Instagram. Nós iniciamos a live, fizemos aquela live compartilhada, mas infelizmente a conexão não estava muito legal, então a gente tentou várias vezes e não deu certo. Por esse motivo, eu percebi que seria melhor se a gente gravasse um vídeo cada uma na sua casa, já que estamos em quarentena, e dessa forma eu reuniria os vídeos para falar sobre o meu processo de reconstrução de sobrancelhas, o processo de reconstrução de sobrancelhas no geral, com a minha visão de profissional no assunto e a visão dela, que foi uma pessoa que passou por esse processo de reconstrução de sobrancelhas comigo. Ela já esteve aqui no canal, nós fizemos um desafio de maquiagem e agora ela está de volta para falar sobre o processo de reconstrução das suas sobrancelhas. Eu sou Yasmin Guimarães, designer e micropigmentadora de sobrancelhas, e eu tenho alguns vídeos sobre esse assunto aqui no canal. Só que são vídeos mais amadores, são vídeos do início da minha profissão, em que eu ainda estava ganhando mais experiência, aprendendo um pouco mais, e agora eu venho com mais experiência para trazer esses processos para vocês. Lorena tinha a sobrancelha grossa, uma sobrancelha de espessura normal, e ao longo do tempo, na medida que ela fazia a sobrancelha, começou a afinar assim mesmo que ela percebesse. Então, em determinado momento, ela percebeu que a sobrancelha estava muito fina e optamos então por iniciar um processo de reconstrução juntas. No caso, eu fui aconselhando ela com a minha experiência o que ela poderia fazer e de que forma esse processo se daria melhor com as necessidades que ela tinha e pelas condições da própria sobrancelha. Então, eu sempre tive as sobrancelhas muito cheias desde criança e sempre gostei muito disso, apesar de que a gente vai crescendo e aí vem as influências de estar fazendo sempre. E comecei a fazer as sobrancelhas. O que aconteceu? Fui fazendo e sem perceber minhas sobrancelhas foram muito afinadas. Chegou um ponto que elas estavam tão finas que eu, assim, realmente falei, não, agora eu tenho que mudar, porque eu não gosto delas assim, não valoriza o meu olhar, não valoriza a minha personalidade, não é o que eu gosto. E aí foi quando Yas me deu um toque, falou, Lori, sua sobrancelha como sempre foi grossa, vai ser muito tranquilo pra você voltar com elas naturais, só que você vai ter que deixar um tempo sem fazer e deixar os fios realmente crescerem. E assim, confesso pra vocês que eu acabei até gostando disso, porque o processo foi muito legal, assim, de ver a sobrancelha encher novamente, eu tava me sentindo mais eu, então eu gostei muito de ver aqueles fiozinhos ali, não estavam me incomodando de jeito nenhum, eu não tava sentindo vontade de tirar, de remover, pelo contrário, eu só queria deixar crescer cada vez mais. E aí, depois de mais ou menos uns 6 meses, deixando a sobrancelha sem fazer total, às vezes eu limpava um fiozinho ou outro, mas com muito cuidado, né, pra poder não mexer no desenho. Depois desse processo todo, chegou um momento em que eu fui encontrar com a Yas pra ela poder realmente ver o desenho certinho, mais adequado para as minhas sobrancelhas e pra gente fazer a micro. Eu também já tinha feito uma micro antes, porém essa micro foi feita, os traços ficaram muito grossos, né, depois de um certo tempo principalmente. E aí, ainda estavam um pouquinho os vestígios, assim, da micro antiga e a coloração também. E aí, eu optei por fazer a micro com Yas num tom meio termo. Nem uma coisa muito escura e nem um tom também muito claro. Eu gosto da sobrancelha realmente marcada, então eu preferi dessa forma. E a Yas me atendeu, assim, perfeitamente bem. Elas tem essa sensibilidade de conhecer o que a pessoa gosta, o que a pessoa tá procurando na sobrancelha, e ela me atendeu de uma forma que eu fiquei super satisfeita. Hoje eu gosto de preencher a minha sobrancelha às vezes com uma pastinha pra ficar mais do tom do cabelo, mas também uso ela natural e assim, pra mim mudou tudo, sabe? Mudou tudo porque eu consigo sair com ela sem preencher naturalmente. E isso pra mim antigamente era um processo que já tinha virado realmente uma coisa mecânica, uma coisa assim que eu tinha que fazer, eu não conseguia sair de casa sem preencher as minhas sobrancelhas.
então eu virei meio que escrava disso. E depois da micro realmente foi libertador, assim. Então, esse é o meu relato aí pra vocês. Eu espero que vocês que estejam buscando também deixar as sobrancelhas crescerem possam tá tendo essa consciência mesmo de que é um processo necessário, né? Deixar os fiozinhos crescerem ali naturais. E eu estou muito, muito feliz e satisfeita com a minha sobrancelha assim, mais grossinha. Um beijo e até mais! É importante ressaltar que as sobrancelhas finas, elas envelhecem o semblante. Então, se você puder preservar ao máximo seus pelos naturais, a não ser que a sua sobrancelha seja muito grossa e acabe pesando no olhar, é sempre preferível que você possa preservar o seu formato, porque além de te dar mais jovialidade, de preservar os seus pelos que um dia já não vão estar mais na mesma quantidade, você vai ter menos manutenção em casa. Quanto mais você tirar o pelo da sobrancelha, mais você vai ter que ficar sempre tirando para manter aquele desenho bonito. Então, se houver uma retirada em pontos estratégicos, você vai ter mais facilidade para manter esse design em casa. É aconselhado que você sempre faça com um profissional, de preferência uma vez a cada mês, a depender do crescimento da sua sobrancelha, mas isso não é regra e muitas pessoas buscam por ter essa independência em casa. Gostam de fazer com um profissional e dar um espaço de 2, 3 meses mantendo em casa e só então depois retoma para fazer esse design e consegue ter esse espaçamento. Então, eu gosto de analisar cada caso individualmente. Não acredito que a cliente tem que se tornar dependente de mim, até porque eu atendo em diferentes cidades, não estou sempre em Vitória da Conquista. Então, quanto mais a pessoa puder se tornar independente e ter um design que promova isso, para mim e para ela vai ser melhor. Então, dessa maneira, eu trabalho com uma proposta de sobrancelhas mais naturais, valorizando realmente o que você já tem de bom e fazendo pequenos ajustes. Então, depois de fazer a sobrancelha diversas vezes e sem perceber esse processo de afinar, quando Lori olhou as fotos dela antigas, ela percebeu que a sobrancelha dela estava muito fina. Então, a partir daí, nós começamos um processo de reconstrução em que ela parou completamente de fazer as sobrancelhas. Como nós estamos tendo uma tendência de sobrancelhas mais naturais, aquele visual mais desapegado com a sobrancelha, foi de uma certa forma mais tranquilo para que ela observasse a sua sobrancelha sem muito estranhamento. Para algumas pessoas é difícil isso ainda, porque gostam da sobrancelha muito alinhada. Então, se você ainda tem esse apego com o desenho muito definido, esse processo pode ser um pouco mais difícil, porque o início da reconstrução é a pior parte, porque nós temos o desenho da sobrancelha bem delineado quando ela está feita, e quando você começa esse processo de reconstrução, começa a crescer vários fiozinhos pequenos no entorno e fica muito estranho. Não fica aquele visual bonito, só começa a ficar bonito lá pelo segundo mês, quando esses fios já estão mais compridos e eles começam a entrar realmente no formato. Então, a primeira dica que eu te dou se você quer reconstruir a sua sobrancelha é: tenha paciência. Não adianta você querer reconstruir a sua sobrancelha e tirar todos os pelos que estão nascendo todos os meses. Então, é importante que você dê inicialmente um espaçamento do seu design de sobrancelhas, de preferência uns 2, 3 meses, se você aguentar, e que você tenha um profissional que respeite esse processo e que preserve esses pelos que estão entrando no formato. Você pode fazer a sua sobrancelha sem problemas, mas se você fizer as sobrancelhas, é importante que tire só o que tiver de excesso para definir o formato e não deixar também a sobrancelha tão bagunçada caso você não goste. Isso é muito relativo, tem pessoas que gostam da sobrancelha mais naturalzona, deixa os pelos crescer mesmo, e tem pessoas que gostam dessa sobrancelha mais delineada, sendo ela mais grossa, preservando o seu formato natural, ou mais fina quando acaba modificando um pouco a estrutura. Depois de 3 meses deixando a sobrancelha encher, Lori veio até mim para fazer apenas o design da sobrancelha. Então nós fizemos uma avaliação para ver o que seria possível fazer, de que maneira nós iríamos preencher aquelas falhas que ficaram, para só depois então a gente fazer a micro. Antes de passar pelo processo de reconstrução, Lori já tinha feito uma micropigmentação na sobrancelha há algum tempo, em média 1 ano, e essa micropigmentação já estava mais clara. Então assim a gente conseguiu fazer um procedimento por cima e fazendo fios no contorno a gente conseguiu trazer um desenho mais natural sem marcar tanto a sobrancelha. Lorena tem um cabelo ruivo e a sobrancelha dela está num tom de castanho médio, mais ou menos, que é a cor da raiz natural também.
Lorena optou por não tingir as sobrancelhas, o que é muito possível caso você tenha o cabelo ruivo e você tenha a sobrancelha escura. Para deixar mais harmônico, você pode também tingir a sobrancelha e fazer a micropigmentação no mesmo tom. Quando eu era ruiva, eu também tingia a sobrancelha. Naquela época eu ainda não trabalhava com micropigmentação, e o que mais me incomodou foi que eu sentia que a sobrancelha ficava muito clara quando eu tingia. Então esse foi um dos motivos de eu parar de tingir a minha sobrancelha. Mas hoje, com o avanço da micropigmentação, a gente pode alcançar esses resultados fazendo fios no mesmo tom do cabelo. O único impasse é que você vai precisar manter essa pigmentação na sobrancelha frequentemente, de preferência de 15 em 15 dias, para que não fique estranho fios mais claros feitos artificialmente e os fios mais escuros, que são os seus fios naturais. Aqui no canal tem um vídeo ensinando como clarear sobrancelhas do preto para o ruivo. Então, se você é ruiva e tem também essa vontade de pintar a sobrancelha, dá uma olhadinha nesse vídeo que é super interessante, é muito simples, é rapidinho, você consegue fazer em casa. Durante esse processo de reconstrução, Lori deixou os fios crescerem naturalmente. Ela não disfarçou a sobrancelha, deixou porque aquilo não incomodava. Mas se você se incomoda com o crescimento dos fios, também recomendo que você vá lá no Instagram, Yasmin G Design, e dá uma olhadinha no IGTV que eu postei de como disfarçar os fios que estão crescendo. Eu sei que nem todo mundo gosta de deixar a sobrancelha com esse visual mais despojado, mais naturalzão. Então, se você quiser disfarçar esses fios e manter um processo de reconstrução sem danificar a estrutura, é interessante você dar uma olhadinha nesse vídeo, que ele vai te ajudar a você não arrancar os pelos antes da hora. Para a cor da sobrancelha de Lorena, eu optei por uma mistura que tinha um pouquinho do alaranjado. Não era exatamente muito laranja, até porque a própria sobrancelha dela não era tão clara e não permitia que eu usasse o mesmo tom do cabelo, porque senão a micropigmentação não ia aparecer. Mas quando a gente olha a pessoa de longe, a gente consegue ver uma nuance. Então, observando essa nuance e como que essa cor ia conversar com o cabelo dela, eu decidi manter esse alaranjado bem de leve na sobrancelha, já na micropigmentação. No processo de reconstrução de Lorena, ela não usou nenhum produto para crescer a sobrancelha, porque ela já tinha um crescimento considerável e não sentiu essa necessidade. Para ela foi muito tranquilo deixar a sobrancelha encher durante alguns meses e mantendo a sobrancelha natural, sem tanta pressa de chegar logo nesse resultado mais volumoso. Comigo foi diferente. Eu tive a minha sobrancelha muito afinada e eu precisava que a minha sobrancelha recuperasse o mais rápido possível. Eu tava com essa agonia porque eu não tinha micropigmentação por baixo e eu tava fazendo a minha sobrancelha com henna. Eu pigmentava a sobrancelha onde eu gostaria que tivesse pelos. Então ficava pigmentado em uma parte que não tinha pelos e isso dá um efeito meio estranho. Então eu tinha que estar sempre passando um pouco de sombra, corrigindo, e eu não ficava muito satisfeita com essa manutenção sempre necessária. Por isso foi que eu queria que esse processo fosse muito rápido para mim. Para que a minha sobrancelha crescesse bem rapidamente, eu iniciei o uso do minoxidil. Só que eu percebi que usando apenas o minoxidil, a minha sobrancelha estava ficando ressecada. A minha pele é um pouco oleosa, principalmente na zona T, né, como a maioria de nós, mas normalmente a minha pele já é oleosa. Só que nessa região da sobrancelha estava descamando. E eu não tinha o costume de ver a minha pele descamando e logo eu percebi que foi por causa do uso do minoxidil. Então eu descobri um outro produto que é o óleo de rícino. Óleo de rícino não é um produto que foi feito exatamente para passar nas sobrancelhas, é um laxante. Você encontra em qualquer farmácia, super baratinho. E foi usando o óleo de rícino que eu consegui equilibrar essa oleosidade natural da minha pele. Então eu comecei a usar o minoxidil 2 dias seguidos, de manhã e à noite. E no terceiro dia eu usava o óleo de rícino, apenas à noite. Pelo motivo de ser um óleo, eu não queria que a minha sobrancelha ou minha pele ficasse oleosa durante o dia, então eu aplicava só à noite. Se você estiver em casa, tranquilo, pode passar durante o dia também. Então, aplicando o minoxidil 2 dias e fazendo uma aplicação de óleo de rícino no terceiro dia, eu consegui equilibrar. Minha pele não ficou nem muito oleosa e nem muito seca. Teve uma cliente minha que não optou pelo uso do minoxidil, ela foi apenas pro óleo de rícino, e o problema que ela teve foi justamente o aumento da oleosidade e aparecimento de acne na região. Então, se você tem a pele oleosa,
Toma cuidado com isso, você pode espaçar um pouco mais o uso ou aliar ao minoxidil. A questão é que o minoxidil é um pouquinho mais caro, ele está em torno de 30 a 40 reais, e o óleo de rícino está na faixa de uns 10 reais no máximo. Então a diferença é muito grande. Realmente o óleo de rícino ele tem um grande custo-benefício, mas é um óleo. Então para quem já tem a pele oleosa, talvez não seja satisfatório fazer uso apenas dele. Segunda dica é que você use esses produtos para ajudar o crescimento da sua sobrancelha. Além de usar esses produtos, você deve também estimular o crescimento dos fios. Então você vai usar uma escovinha, esse bastão para cílios e vai pentear a sua sobrancelha diariamente. Sempre que você aplicar algum desses produtos, você vai pentear a sua sobrancelha para cima e para o lado, e assim você consegue estimular a circulação de sangue na região. A mesma coisa a gente pode fazer com os cabelos, massageando o couro cabeludo, e se você fizer isso todos os dias, você consegue ter um crescimento melhor do seu cabelo. Só precisa fazer isso, é muito simples. Todos os dias você vai pentear um pouquinho. Isso vai ajudar muito no crescimento da sua sobrancelha, além de manter a sua sobrancelha alinhada ou arrepiada, do jeito que você gostar de usar. É importante ressaltar que esses produtos só vão funcionar se você tem folículos na região. Por exemplo, começo a passar minoxidil e óleo de rícino na sobrancelha. Vamos supor que todos os dias cai um pinguinho na minha bochecha. Não vai crescer pelos na minha bochecha, porque aqui não tem folículos como tem nessa região. Ou seja, se a sobrancelha é super afastada, você não tem pelos aqui no início, e você passa, não vai crescer, infelizmente. Esses produtos, eles funcionam para aquelas regiões que já tiveram pelos um dia e por algum motivo caíram ou foram arrancados, mas é importante que já tenha pelos ali antes de você iniciar esse processo. Se nunca teve pelo, não vai crescer. Pode crescer muito pouco, mas não vai fazer uma diferença tão significativa no volume total da sua sobrancelha. É importante que você mantenha o uso do minoxidil por 3 meses direto. Não pode parar, não pode usar uma semana, depois parar outra semana e voltar a usar de novo, porque se você não usar continuamente, ele não vai conseguir deixar o seu fio forte para que ele possa realmente ficar na superfície e não cair. Muitas pessoas relatam que usam o minoxidil por um mês direto, notam crescimento e depois cai tudo de novo, justamente porque o pelo não ficou firme na pele e acabou caindo sem crescer novamente. Então é importante que você mantenha esse tempo para que você tenha um resultado duradouro. Uma pergunta muito frequente é quanto tempo a sobrancelha leva para recuperar. Isso é muito relativo. Tem pessoas que têm um crescimento muito rápido, com um mês a sobrancelha já encheu o suficiente para a gente fazer uma recuperação eficiente. Já tem outras pessoas que têm uma recuperação muito lenta, que ficam meses sem fazer a sobrancelha, então essas pessoas vão ter mais dificuldade de recuperar a sobrancelha realmente. Então, esse processo é muito relativo. O importante mesmo é que você comece a fazer o processo e analise como que a sua sobrancelha está respondendo aos estímulos que você está dando. Outra pergunta muito frequente é: como manter a sobrancelha durante esse processo de reconstrução para não ficar com a sobrancelha toda bagunçada, né? Para não deixar a sobrancelha completamente sem fazer. Então, basicamente, você vai desenhar a sua sobrancelha como você já costuma desenhar, né? Então, vamos supor que você vai fazer o contorno da sua sobrancelha com lápis branco, como já tem um tutorial aqui de como fazer sua sobrancelha sozinha. E nesse formato, você vai tirar o que está no branco e preservar o que está dentro dele. Se você estiver em processo de reconstrução, você vai duplicar esse espaçamento. Ou seja, se você fez uma linha branca no contorno da sua sobrancelha, ao invés de você tirar o que está na linha branca, você vai tirar o que está fora dela. Então, assim, você consegue preservar o seu formato sem acabar arrancando naquela parte que você já estava arrancando antes. Então, você começa a permitir que os pelos cresçam naquela região que estava sendo sempre arrancada. Depois de 3 meses, 4 meses fazendo esse processo de reconstrução, se ainda assim ficarem falhas, você pode optar por uma micropigmentação. Existem diversos tipos de micropigmentação, tem técnicas
que são mais naturais, como é a microblade em fio a fio. Tem a técnica esfumada, que é a shadow, que é um efeito de rena, um efeito de sombra. E tem a técnica mista, que é a união entre a fio e a esfumada, que geralmente é feito um esfumado só no centro da sobrancelha e um a fio na extremidade, para dar essa ideia de união desses pelinhos que estão nascendo e entrando no formato. Vou deixar aqui agora algumas fotos para vocês verem o meu processo. Vocês vão observar como que foi o processo de reconstrução dela, que foi um pouco mais rápido que o meu, porque a minha sobrancelha foi muito afinada, a dela já foi um pouco menos, ela teve esse processo mais tranquilo. Se você tiver qualquer dúvida a respeito desse tema que eu trouxe aqui, pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima! Entrem lá no Instagram de Lorena, que ela é minha amiga querida e blogueira maravilhosa, super estilosa, linda, tudo de bom, né, gente? Então sigam nós duas aí, Solorota Yasming, que é o meu pessoal, e o Yasmin G Design, que é o profissional também. Um beijo!